tudo bem com você? É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Em mais uma tiragem do nosso canal Integração Telecorp. E a gente vai hoje conversar com o nosso gerente geral aqui do Grupo Integra, o Claudomiro, né? Fazer alguns questionamentos sobre algumas dúvidas que existem ainda sobre a temática de reforma tributária 2026. Ok? Seja muito bem-vindo e espero que você goste da nossa temática. Claudomiro, tudo bem, Claudomiro? Olá, Alder, bom dia, tudo Certo. bem? Tudo bom. Hoje estamos aqui, Claudomiro, realmente, como a gente deu a introdução, ainda temos esse tema muito importante que ainda cabe dentro do ano de 2026, né? Que é a reforma tributária. Então, a gente está com um alerta momentâneo aí que a gente tem um timer entre agosto e setembro para algumas empresas se adequarem a essa nova legislação. Então, baseado em algumas dúvidas, né, dos nossos clientes, eu vou fazer alguns questionamentos lá para você. Você é uma pessoa já especializada nesse assunto e eu espero que sirva para o nosso cliente realmente, nesse vídeo, tirar algumas dúvidas pontuais, até porque agosto, setembro está aí, tá? Então, dentro dessa questão da reforma tributária, nós sabemos que essa reforma tributária, de uma certa forma, atinge as empresas do regime normal e atinge empresas do Simples Nacional também, né? E eu gostaria de começar perguntando para você, referente ao Simples Nacional, tá? Que é onde tem uma dúvida maior, né? É cabível ao Simples Nacional essa mudança tributária no mais prático, ou alguma fiscalização, né? Ou de uma parte fiscal, né? Enfim, Simples Nacional, nós sabemos que ela também pode optar por isso. Você resumiria o Simples Nacional de que forma dentro da reforma tributária? Obrigado, Alder, pela pergunta. E muitas empresas que são do Simples falaram que iam ficar de fora da reforma porque, num primeiro momento, a reforma não atingiria o Simples. Mas é importante destacar aqui que, em setembro, as empresas do Simples Nacional vão ter que optar pelo regime de tributação normal ou pelo híbrido. E isso é importante porque é agora em setembro de 26. Então, até setembro, vai ter que definir se vai para o regime, vai manter o regime normal ou o regime híbrido. E essa escolha vai depender da forma com que você se relaciona com o seu cliente. Se você atende o segmento B2B, que é de CNPJ para CNPJ, ou de B2C. Para quem está no segmento de B2B, essa decisão é de extrema importância porque o próprio mercado pode te obrigar à mudança de regime, porque você vai perder competitividade uma vez que você vai dar um crédito muito reduzido para os seus clientes, ou você vai migrar para o regime híbrido. Então é importante saber disso e aí tomar essa decisão para não perder competitividade, para não ficar fora do mercado. Ok, então o que eu entendi, né, dessa informação sua é que a empresa do Simples Nacional ela pode continuar de uma forma regular, que você chamou de normal, né? Ela pode ir para um regime híbrido, certo? Sim. Então vamos pensar da seguinte maneira, né? Eu vou atrelar de uma certa maneira, né, a essas empresas, não só do Simples, mas do regime normal que vai se dar também, ao uso do mais prático, tá? Esse vídeo até ele é direcionado principalmente para os clientes do Grupo Integra, mas obviamente acho que vai servir para várias outras empresas e em suma. Então o regime simples nacional, ele vai ter o modo regular e ele vai ter o modo híbrido. Eu vou perguntar para você, mas focado no modo regular. O que eu entendi, você me corrige se eu estiver errado, a empresa simples, se ela optar para ficar como está, né? Sem ir para o regime híbrido, perdão, né? Que tem toda essa tratativa de imposto, IBS, CBS, dentro do mais prático, etc e tal. Ela não, se ela optar por continuar como está, ela não deve se preocupar com esse prazo que você falou, que é muito importante, de 26 de setembro desse ano, de 2026. Ela pode continuar da forma que está. Isso não vai impactar o ano que vem em nada dela, né? Ela vai continuar usando mais prático, ela vai continuar emitindo notas com os tributos antigos, ou seja, ICMS, PIS, COFINS, né? Toda essa parte antiga, ela pode continuar mesmo em 2027. Tá Perfeito. certo? Exato. Explana um pouquinho pra gente um pouco mais sobre isso e quais as consequências, de repente, dela não optar pelo regime híbrido. Qual a vantagem dela continuar
pelo regime normal ou regular, tá? A não ser que ela não vai se preocupar com a parte tributária aí. A vantagem, que seria que dá para chamar de vantagem, é porque ela realmente, em mantendo o regime regular, ela não precisa mudar em nada. Ela continua recolhendo todos os seus impostos dentro da DAS, tá? E não vai ser atingida, tá, nas notas de produto pela reforma tributária em 2027. Então a vantagem é que ela não precisa alterar em nada o procedimento que ela já faz hoje dentro do mais prático. E a desvantagem é justamente essa questão, porque quando você muda para o regime híbrido, você passa a recolher os seus impostos dentro da DAS e o IPS e o CBS em guias separadas. E você então você concede o crédito do IPS e do CBS para os seus clientes separadamente da apuração do DAS. Certo. Então, para quem está no regime, quem vai ficar no regime regular, o normal, então não precisa fazer nada, o sistema já está pronto e continua do jeito que é hoje. Tá. E se a empresa do Simples também decidir por um modo híbrido, o Mais Prático também está pronto, né? Sim. Ele já está com toda essa tratativa, com os novos campos lá de impostos, enfim, então tem toda essa parte aí. Mas pelo que eu entendi, e isso também é uma dúvida que muitas pessoas têm, a empresa do Simples, se ela for para o regime híbrido, ela vai poder ter creditação de imposto também? Como Sim, funciona isso? uma vez que você mudar para o híbrido, tá, a apuração do IBS e do CBS, ela é de débito e crédito. Então, quando você se optar pelo regime híbrido, nas suas compras relacionadas ao seu CNPJ, você toma crédito e nas suas vendas você faz o débito. Depois faz a apuração e aí sim você define os impostos se você tem a pagar ou não. Então, para quem vai para o híbrido, e uma coisa que você perguntou que é importante, o sistema está pronto, só que nós temos parâmetros para ativar e temos que fazer atualização de versão. Então, para aquelas empresas que forem para o Simples, que são do Simples Nacional, que forem mudar para o regime do híbrido, tem que entrar em contato com o nosso suporte para fazer a atualização da versão e fazer a ativação dos parâmetros. Mas o sistema está pronto, está apto para rodar com a reforma. Ok, Todomiro. Olha, a Integra tem por natureza, né, ser bem transparente com o nosso cliente. E de uma certa forma, o nosso cliente ele nos dá liberdade para isso. Eu entendo que existe toda uma parte contábil, né, e a parte do nosso RP que é fiscal, né? Então a gente percebe que muitos dos nossos clientes, eles até nos veem, por mais que nós não atuemos nessa parte contábil, eles nos procuram para tirar dúvidas, né? Sobre a parte fiscal, sobre a parte contábil, e a gente, de prontidão, a gente tem feito isso, né? Com uma certa regularidade. Então, cabe a nós, de repente, fazer algumas pontuações. Então, na questão até de vantagem, eu acho que é muito importante a gente colocar isso na balança. A gente viu que a vantagem de continuar regular é que não vai se preocupar com mudança nenhuma, não vai mudar coisa nenhuma e vai continuar ali. A vantagem de estar no híbrido, pelo que você deixou claro, ele vai ter um pouco mais de competitividade no futuro, né? Porque a empresa do regime regular, ela não tem direito à acreditação de impostos. Exato. É isso. Exato. Se a empresa optar por ir para o regime híbrido, ela passa a ter essa acreditação de imposto. Perfeito. Como a gente tem uma certa noção contábil, o que eu estou entendendo é que se, mesmo no regime simples, a pessoa ela vai ter esse direito de crédito e débito, ela tem uma vantagem, ela tem uma competitividade maior no mercado se ela optar pelo regime híbrido? Sim, tem a competitividade maior. E aqui eu queria até fazer um parênteses que é muito importante. Chegou até nós históricos de empresas grandes, multinacionais, na sua maioria, que já notificaram alguns clientes, alguns fornecedores deles que estão no Simples hoje, meio que exigindo essa mudança ou para o híbrido ou para o regime de apuração do crédito do lucro real e do lucro presumido. Então, porque se você não mudar, você não consegue dar o crédito. E esse crédito vai ser determinante na competitividade, pois o preço final do produto que você vende, ele vai ser baseado no preço líquido. Ou seja, se você tem um produto que ele custa R$100 e ele te dá um crédito de 10, então na verdade o seu preço que vai ser determinante para o seu cliente tomar a decisão, ele vai ser de 90. Enquanto se você estiver fora do regime híbrido,
você não vai ter esse crédito para o seu cliente. Então, a competitividade se dá aí. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente notar, né? Porque, então, eu posso ter a comodidade de não mudar, mas isso pode ser alguma coisa que impacta muito aí num futuro próximo, né? Então, inclusive, eu vou colocar até uma opinião minha particular, tá, gente? De uma certa maneira, se eu tivesse uma empresa do Simples, eu optaria pela questão híbrida, porque o mercado realmente ele vai tornar mais competitivo para a gente, né? Essa questão até de crédito e débito de impostos. Eu gostaria também de colocar mais um assunto que é importante, sobre a fatura, né, de locação. Nós temos muitos clientes que trabalham com essa parte de prestação de serviço, manutenção, né, locação, venda de compra e venda de máquinas, né? E existe também uma pré-determinação que a fatura de locação está com os dias contados. Tá certo? Exato. Então ela está com os dias contados. Que essa fatura de locação ela vai migrar para a nota fiscal de serviço. Perfeito. Ok? Que seria a advíncula do município. Empresas que locam, tá? Nessa mudança de fatura de locação para uma nota fiscal de serviço. Se elas optarem por continuar pela forma regular, pela forma normal, ela vai ter essa possibilidade de fazer a fatura de locação por nota fiscal de serviço? Essa mudança, essa migração do regime hoje de apuração dos impostos pela fatura e pela nota de serviço ainda tem algumas incógnitas, mas sim, porque em janeiro de 27, tá, vai ser obrigado todas as empresas que emitem faturas a emitirem notas fiscais de serviço, independente do regime que ela está. Então, só que aí de novo, né? Tem essa questão do quanto ela vai poder tomar de crédito e débitos na sua operação ali. Então é importante que as empresas se preparem para isso também, porque essa mudança é para 2027 e depende da agenda de cada prefeitura. Então, os sistemas das prefeituras eles têm que se adaptar a essa nova realidade de incluir ali na opção dos serviços que o KNAI da empresa permite fazer ali, incluir essa alocação de bens móveis e imóveis. Só que isso é a cargo de cada prefeitura, então não tem um prazo único, mas em 2027 todo mundo já vai ter que estar emitindo nota fiscal de serviço eletrônico para alocação de faturas. Perfeito, isso é muito importante. Então, legal, acho que a gente pontuou bem, né, essa parte lá da reforma tributária para empresas do Simples Nacional aí, forma regular ou forma híbrida. Vamos ir para a parte do regime normal, né? Então, a parte lá do regime normal também, a Integra tem bastante cliente que faz parte tanto do lucro real quanto do lucro presumido, né? Nessa questão de apuração, enfim. Então, o regime normal, ele obrigatoriamente vai ter que fazer essa mudança para a nova tributação, ok? Diferentemente da Simples, que tem a opção de não mudar. Perfeito. Regime normal, tanto da parte de lucro real como da parte de lucro presumido, automaticamente vai ter que já se preparar para essa mudança e vai ter que executar isso, né? Sim. Até 27 de setembro, existe uma data diferente. Na verdade, para quem está dentro do regime regular de lucro real ou presumido, a data de obrigatoriedade para constar com os novos impostos do IBS e CBS dentro do XML, tá? Porque isso é uma questão também, na dumping não aparece, mas é 1º de agosto. Então, a partir de 1º de agosto, já tem a validação da Cefaz obrigando a inserir os campos e alíquotas testes do IBS e do CBS já agora para agosto de 26. Ah, ok. Então, legal. Então, esse é o alerta, né? Isso. Inclusive, nós nos preocupamos em fazer esse vídeo, né? Agora, basicamente, final de junho, né? A gente tá aí final de junho, porque o tempo realmente está muito curto, né? E o que a gente prefere fazer, tá, pessoal? Em avisar de uma forma anterior, tá? Ah, mas por que não avisaram antes? Porque, como o Claudomiro falou, é tudo uma incógnita. Então, o próprio governo, às vezes, ele muda alguma coisa, né, em cima da hora, enfim. Então, a gente está no mesmo, vamos dizer, né, no mesmo barco que o cliente, né? De uma certa forma, a gente tem o RP que faz toda essa parte fiscal para ambas as empresas, né, para ambas os CRTs aí, mas, ao mesmo tempo, a gente está limitado com as decisões e as mudanças do próprio governo a nível de prazo, né? Então, a gente está nessa questão de estar fazendo esse vídeo agora, né?
de uma certa maneira, para alertar a maioria dos nossos clientes, né, em dúvidas pontuais e muito importantes quanto isso. Então, o que eu entendi, Claudomiro, é que empresas lá do regime normal, o mais prático está pronto, vai começar essa validação pelo Cefaz em agosto. Exato. Então, o nosso cliente, qual a tratativa que ele precisa ter no mais prático para que ele possa realmente estar emitindo toda essa parte de nota fiscal sem maiores preocupações? Quais as tratativas? O que ele tem que se preocupar dentro do RP? Como vai ser uma validação da Cefaz, então se não tiver a parametrização tributária, incluindo o CClassib dos impostos do IBS e do CBS e as alíquotas definidas, você não vai conseguir emitir. Então a primeira preocupação é você criar a parametrização tributária para todos os seus produtos e principalmente para os gêneros de operação, porque vai ter gênero de operação que tem a tributação do IBS e do CBS e tem outros que não. Às vezes tem algum que tem base reduzida. Então essa parte de parametrização tributária é importante e junto a isso, para você conseguir fazer essa parametrização tributária, você tem que entrar em contato com o nosso suporte, porque alguns clientes estão com versão antiga do sistema que ainda não contemplavam o IBS e o CBS. Então, primeiro você faz a atualização da versão do sistema e dos componentes para emissão de nota fiscal. Depois você ativa o parâmetro para poder sair no XML e a partir daí você tem que fazer uma consulta com o seu contador para que ele te oriente quais são os códigos que você tem que incluir e quais são a alíquota. Por enquanto é a alíquota teste, né, de 0,9 e 0,10, mas é importante que faça essa preparação, porque em agosto, sem isso, não tem nota fiscal. Nossa, é um alerta muito importante. E vamos lá. Existem alguns clientes, tá, que estão preocupados com essa parte lá de parametrização, etc e tal. Estão perguntando se a Integra pode auxiliá-los nisso, se eles podem ajudar além, que você comentou aí, que tem que fazer um upgrade de versão, né? Sim. Então, o primeiro passo, tem que fazer um upgrade de versão do mais prático. Porque tem muitos clientes que realmente rodam com uma versão mais antiga, um pouco mais defasada, né? Então, ele tem um ganho, né, de upgrade de recurso, porque o RP está sempre em crescimento, né, aí de recurso, né, de propriedade, e essa parte tributária já está nessa nova versão. Aí me diz uma coisa, Romero, o que a Integra pode auxiliar ao nosso cliente nessa parametrização e nessa mudança de base? Você consegue resumir para a gente? Tem alguns clientes que recentemente entrou em contato comigo, um cliente que tinha 27 mil itens de estoque cadastrado e mais de 1.000 NCMs. Fazer essa parametrização em 1.000 NCMs, criar os grupos tributários, muitas vezes demanda muito tempo e precisa de um certo conhecimento que às vezes o cliente não tem. E nem sempre o contador está disponível. E o que a gente pode auxiliar nesse primeiro momento é fazer a manipulação do banco de dados para poder inserir essa informação de forma mais rápida no sistema. Então você agiliza o input dessa informação e ao mesmo tempo já vai dando alguma orientação para o cliente daquelas operações mais rotineiras, e aí ele só valida com o contador. Então a gente já deixa já dá o caminho das pedras para que ele possa depois só validar com o contador. Então a nossa ajuda é nesse sentido. Poxa, que legal. Então quer dizer que a gente tem um auxílio, mas eu fico preocupado com um determinado ponto aí, que a gente comentou sobre esse timer, né, sobre esse deadline. A gente vai chamar de deadline, sim, porque temos aí agosto e ou setembro, né, os casos que você comentou. E nós gostaríamos, tá, até comentando um pouquinho mais de perto com o nosso cliente, que você não deixasse isso para a última hora. E na verdade a gente já está com o tempo aí muito reduzido quanto a isso aí. O que nós gostaríamos que você fizesse? Que você se preocupasse com isso. A Integra, como o Claudomiro comentou, ela está à disposição para auxiliar a você, né, cliente Integra nisso, que utiliza o RP mais prático. Então, se você puder entrar em contato conosco, eu até diria que a gente tem um atendimento um pouquinho específico para isso. É especial, né? Nós temos uma equipe hoje, tá, que está focada na tratativa desse tema, reforma tributária e a parametrização dentro do sistema mais prático. Então, nós temos profissionais que podem te auxiliar nisso. Nós temos várias vertentes para que isso aconteça, né? E a gente abriu a Integra, né? Ela está de portas abertas. Você pode marcar uma visita aqui na Integra, tomar um café conosco para tirar dúvidas, né? Isso é muito importante, tá? E nós temos, de uma certa maneira, em torno entre 250 a 300 clientes ativos, né?
aonde se todos deixarem para a última hora, pode ser que isso haja, que nós tenhamos um problema muito grande no dia da virada disso. Ou seja, agosto, setembro pode ser que são centenas de clientes e os que não se preocuparem com isso pode ter um certo problema lá na usabilidade desse ERP. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente, né? Acho que no final do vídeo vai ter aí um número, você já sabe o nosso número, mas a gente tem um número especial para isso e específico também. Entre em contato com a gente, que a gente vai realmente, com todo carinho, marcar essa conversa, seja pessoal, seja online, para tirar todas as suas dúvidas, ok? E, Claudomiro, assim, como temática final, né? A Integra, falando um pouquinho sobre o que a Integra auxilia. Né? A Integra, ela criou uma área específica de consultoria corporativa, né? Então essa consultoria corporativa, ela atinge tanto essa parte de usabilidade do sistema, então a gente, né, tem uma área toda que trata de processos, né, desde lá no início, com fluxograma, operacional, usabilidade do sistema, enfim. Também temos, né, toda uma parte onde nós auxiliamos a parte de custo da empresa, né? A parte financeira e a parte tributária, né? Nós temos essa parte aí. Você gostaria de falar um pouquinho sobre a importância, de repente, do nosso cliente conhecer essa área, né? Entender um pouquinho mais sobre essa parte de consultoria corporativa? Perfeito, Aldir. Obrigado pela pergunta, é de extrema importância. É o que a gente encontra de realidade no mercado aí, que muitas vezes o cliente, principalmente do Simples Nacional, ele nunca se preocupou, porque como ele não tem direito a créditos e também não dá créditos para os clientes, ele só dá proporcional, então ele nunca se preocupou em analisar a cadeia de suprimentos dele. Ele nunca se preocupou em ver quem são os clientes deles. E agora, neste momento que tem que tomar a decisão de mudar para o regime híbrido, eu preciso saber quais são os créditos que eu tenho em todas as minhas compras, seja de insumo, seja para revenda, e ao mesmo tempo eu preciso conhecer de perto os meus clientes para saber como que a partir do meu custo efetivo, aí eu vou poder mexer no meu preço para ser mais competitivo. Então é muito importante que a empresa, se precisar do auxílio da Integra, nós temos o braço de consultoria com profissionais que atuam nessa área há muitos anos, e por ter domínio tanto da área de custos como tributária, também tem domínio no mais prático, a gente consegue, a partir dos seus dados, fazer essa análise para você, de entender quem é a sua cadeia de suplemento, o que você vai tomar de crédito, o que você vai tomar de débito, vai ter de débito, para que a gente possa te auxiliar a entender a sua estrutura ali de custo de mercadoria vendida, para entender se você vai precisar mexer do seu preço para não perder rentabilidade. Enfim, a gente está preparado aqui para te auxiliar e é importante você tomar essa decisão já sabendo desses dados, para tomar uma decisão assertiva, para não precisar depois perder competitividade ou ter impactado o seu negócio, a sua lucratividade ali, porque você não analisou corretamente essas informações. Então nós estamos aqui para te auxiliar, tem um corpo técnico preparado para isso. Perfeito, Bruno. Eu te agradeço pelo tempo proporcionado aí, né? Eu agradeço a você que esteve conosco até agora, né? De repente esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas dado a importância da temática, né? E a deadline que nós temos, a gente precisou fazer um pouquinho mais longo, né? De uma certa forma, mas o nosso intuito é realmente tirar essas dúvidas pontuais, né? Aí, principalmente dos clientes Integra. Continue conosco, eu convido você a se inscrever no nosso canal, né? Então a gente tem aí um novo canal, que esse canal realmente é para o cliente, principalmente para o nosso cliente, para poder tirar dúvidas, mostrar novidades, enfim. A gente agradece muito o teu tempo, tá ok? Então, um abraço e até a próxima.